Olá, meus amigos, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui no NEP, o Núcleo de Estudos Espírita Estância da Paz. E um dia de hoje, um dia especial, véspera de Natal, 24 de dezembro de 2020, e cá estamos em mais uma tarde de estudo, em mais uma tarde da preleção evangélica, a nossa palestra pública. E para iniciarmos a nossa tarde nos equilibrando, elevando os nossos pensamentos, vamos fazer uma leitura preparatória. Na tarde de hoje será do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel. E a mensagem é intitulada De Coração Puro. É a mensagem número 90. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. E Emmanuel começa dizendo assim: Espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros, entre aspas, como ele coloca aqui, não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta de ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas na Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem pelas muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta da terra inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes do interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, aqui nessa mensagem, a gente pode depreender que, na verdade, é praticamente um puxão de orelha, né? Quando Emmanuel vem, através de Chico, nos falar dessa lição do que verdadeiramente deveria representar esse amai-vos uns aos outros. E ele fala aqui, eu gosto muito desse trecho aqui, quando ele diz assim: o amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria. Antes de tudo, então ele já retoma a gente aqui a necessidade do trabalho, né? É antes a divina disposição de servir com alegria na execução da vontade do Pai. E aí, Emmanuel nos deixa esse convite para tentarmos fazer essa reflexão do que é verdadeiramente esse amor, como que podemos colocar em prática esse amor ao próximo, e também já podemos puxar aí uma reflexão do que esse amor ao próximo poderia significar no dia de hoje, né? 24 de dezembro, a véspera do Natal, né? Para aqueles que estão mais reunidos, mais próximos das suas famílias, com os seus parentes, com os seus irmãos. Às vezes temos as nossas diferenças, temos os nossos percalços, as nossas dificuldades. Será que esse não é um momento para prestarmos um pouco mais atenção nesse amai-vos uns aos outros e colocarmos mais em prática essa lição que o Emmanuel vem trazer e que o Pedro já tinha chamado a atenção lá desde a sua época, quando ele falou: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? Então fica essa reflexão, essa mensagem inicial para darmos início aos trabalhos da tarde de hoje. Então vamos fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida vamos dar continuidade com a preleção evangélica com o Mário Lúcio, que fará a nossa palestra pública da tarde de hoje.
Então, que possamos então assim manter os nossos pensamentos elevados, gratos, profundamente gratos por essa mensagem que nos chama a atenção, que nos orienta para os verdadeiros caminhos do amor ao próximo, que possamos então assim, Senhor, escutar as Tuas palavras, as palavras dos Teus mensageiros e buscar colocar em prática no nosso dia a dia, nas nossas lidas diárias, na nossa convivência com o próximo, e que possamos então assim, Senhor, com um coração profundo, cheio de gratidão, darmos por iniciada mais uma atividade do NEP na tarde de hoje, com muita paz, com muita alegria em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então agora a palavra para o Mário Lúcio, que fará a nossa preleção da tarde de hoje, e o tema será apresentado por ele mesmo. Boa tarde, meus queridos, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Como Henrique falou, estamos em véspera de Natal. O mês de dezembro já começa mais leve, mais tranquilo para todas as pessoas. A gente já sente no ar uma leveza, uma tranquilidade, né? Melhor nesse mês que se comemora o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E o NEP, durante todo esse mês de dezembro, vai tratar, né, já vem tratando desde o começo, das bem-aventuranças, né? Todo mundo conhece as bem-aventuranças, todo mundo se lembra de ter lido, ou na Bíblia, ou nos Evangelhos mesmo, sobre as bem-aventuranças. Nós hoje vamos tratar no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai tratar do bem-aventurados os que têm puro o coração. Já pensou? Bem-aventurados os que têm puro o coração. A gente não tem como julgar, como dizer qual a bem-aventurança é melhor do que a outra, todas elas são altamente importantes. E hoje nós vamos tratar da pureza do coração. O que isso nos quer dizer? Ter puro o coração, não ter maldade no seu coração, ver sempre o lado bom de tudo que nos acontece, procurar extrair de tudo que está à nossa volta, meus irmãos, o lado bom da nossa caminhada, do nosso viver, do nosso vizinho. No Evangelho, ele diz assim no seu item 1: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Condição necessária para ver Deus: ter puro coração, né? Ter puro coração. E ele começa, o Espírito, aqui não está assinado por nenhum Espírito, mas está lá registrado em São Marcos, no capítulo 10, versículo de 13 a 16, está lá registrado que Jesus, em determinada conferência com os seus ouvintes, né, com a população que lhe ouvia, em determinado momento, foi-lhe apresentado algumas crianças para que eles as abençoassem. E os discípulos, alguns deles, achando que aquelas crianças estavam atrapalhando, as afastaram. E Jesus disse: deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não recebeu o reino de Deus
com uma criança, como a uma criança, nele não entrará. E o que é que Jesus quis dizer com isso? Quando ele terminou de falar isso, ele abençoou as crianças e elas continuaram a brincar, a fazer o que estava fazendo. E o que a gente vê com essa questão de o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, às criancinhas. Porque a criança, embora já tenha vivido várias encarnações e o espírito não seja necessariamente um espírito novo, ela, enquanto encarnada, ela é uma criatura inocente. A criança é despojada de racismo, despojada de todo tipo de violência gratuita. Quando uma ou outra criança, dependendo da idade, se estranha, digamos assim, é mais instinto do que realmente o desejo de fazer o mal. Né? Quando Jesus cita a criança como exemplo de pureza, é porque no nosso meio ela realmente o é. Né? Então, a gente pode ficar se perguntando, né? Mas a criança, o espírito antigo, já com vícios, com defeitos, mas enquanto criança ele não demonstra isso. E é até mais fácil para os pais cuidar de uma criança inocente, frágil, do que se reconhecesse nela um espírito antigo e que porventura a gente sabe que a gente nas famílias a gente lida com reparações, a gente lida com convivências que vêm de longas datas e não seria nada fácil para um pai e uma mãe reconhecendo num filho um inimigo, talvez, não necessariamente, mas como era que ia se cuidar. Então nós temos que trabalhar o terreno do coração a partir do exemplo vivo das crianças que estão ao nosso redor. A gente vê crianças numa escola, aqui mesmo no NEP, na evangelização infanto-juvenil, brincando, simplesmente se divertindo, aprendendo, lidando com o evangelho, né, orientado pelos seus evangelizadores, mas não levam em conta, não estão nem preocupadas se um é preto, o outro é branco, se tem dinheiro, se não tem. O que eles querem é interagir. E porventura eles se desentendem aqui, em seguida já estão brincando de novo. Então foi isso que o Cristo quis nos colocar e nos colocar um exemplo vivo, né, por onde a gente passe, para nos lembrar de que é possível sim a gente trabalhar o nosso coração para ter essa pureza, para manter o coração no caminho correto. Ninguém ama, como o Henrique bem falou aqui no texto, né, que ele passou para a gente uma interpretação, a leitura do texto de Emmanuel, ninguém ama verdadeiramente se não tiver essa simplicidade, essa humildade no coração, né? A verdadeira pureza, como Jesus continua falando no texto seguinte, ele primeiro dá o exemplo das crianças para a gente se mirar neles e seguir adiante, mas a verdadeira pureza do nosso coração, do nosso ser, das nossas atitudes, não está somente nos atos. Ah, Mário Lúcio é uma pessoa bacana, legal, nunca vi ele fazer mal para ninguém. Agora, será que o Mário Lúcio é assim mesmo ou só quando está na frente dos outros?
né? Os outros Mário Lúcios que por acaso estejam nos ouvindo, que não se ofendam, mas eu estou falando do Mário Lúcio que vos fala nesse momento. Será que Mário Lúcio aparenta ser uma pessoa boa ou ele de fato realmente o é? É isso que nós temos que pensar, porque a verdadeira pureza, antes de se externar nos atos que a gente pode fazer forçosamente e até obrigando uma certa postura para a gente parecer determinadas coisas, tem que vir naturalmente. Está dentro do pensamento. Está lá escrito, no item seguinte do deixai vir as minhas criancinhas, no mesmo capítulo 8 está lá, pecar por pensamento, adultério, está escrito lá. Se alguém pensar alguma coisa de errado contra o próximo, sua mulher, seus bens, está incorrendo em pecado grave. A inveja, o orgulho, a vaidade, são formas de pecar por pensamento. São atitudes que a gente tem que procurar banir a todo custo da nossa vida, se quisermos galgar essa escada, essa subida até o Altíssimo e se lhe prostrar aos pés. O nosso humilde espírito não tem escada rolante, meus amigos, para chegar aos pés de Deus. É uma escada íngreme e cada degrau a gente deixa para trás, cada degrau subido a gente deixa para trás um defeito, uma mazela, repara um erro, porque nós só vamos conseguir chegar no último degrau quando estivermos totalmente despojados de todas as nossas dificuldades, de todos os nossos defeitos. Não é possível ver a Deus se o terreno do seu coração, se o terreno da sua mente não está livre dessas mazelas. No livro que Henrique acabou de ler para a gente, que fala do coração puro, é condição imprescindível para se amar ao próximo, ter puro coração. A verdadeira pureza não vem do nosso exterior. Não adianta Mário Lúcio cortar o cabelo, fazer a barba todo dia, botar um paletó bacana e sair para fazer o que tiver que fazer. Se por dentro ele sai para fazer o que tiver que fazer, com pensamentos escusos, com pensamentos baixos, de prejudicar a quem lhe aparecer pela frente para poder se dar bem. É o que Jesus cita nesse capítulo, Bem-aventurados que têm puro coração, capítulo 8, no item que fala da verdadeira pureza das mãos não lavadas. Jesus e alguns de seus discípulos, tendo chegado à casa de um fariseu para tomar sua refeição, quando sentaram-se à mesa, ficaram cochichando em volta dele, e Jesus escutou quando um falou para o outro e diz assim: os discípulos sentam à mesa sem lavar as mãos. Jesus nunca perdeu uma oportunidade na sua vida de passar um ensinamento, de passar uma orientação, de demonstrar que as críticas maledicentes,
as críticas ferinas não têm lugar para aquele que se diz cristão, para aquele que se diz amar ao próximo, para aquele que quer ver a Deus. Ele alteia a voz, levanta um pouco a voz e comenta, né, que o que elameia, o que traz, o que diz o caráter do homem, não é o que entra pela boca que faz mal, no caso, no ato de comer com a mão suja, e sim o que sai da boca do homem. E o que sai da boca do homem, dependendo de como está o terreno do seu coração, são invejas, são maledicências, são calúnias. E isso sim, meus amigos, meus queridos, traz tudo de mal, traz tudo de ruim para a pessoa que está incorrendo nessas atitudes, nesses atos. Não lavar as mãos, tudo bem, é um hábito, é um costume a gente sentar à mesa, lavar a mão, mas Jesus não estava muito preocupado com isso. O que ele queria passar era o seguinte: não adianta você ter o seu exterior limpo, bonito, impecável, se por dentro o seu coração está cheio de veneno, de rapinas, de injúria. O que adianta isso? No dia do desencarne, quando a criatura se encontrar consigo mesmo no mundo espiritual, onde as máscaras não existem mais, aí sim é que a gente sabe, e a própria criatura não conseguir mais esconder a sua forma de pensar, de agir, a gente sabe verdadeiramente quem é cada um. Então, meus queridos, a gente não pode se furtar de estar vigilante, até dormindo, a gente tem que estar vigilante para evitar de incorrer por esse caminho, de enveredar por esse caminho, onde o final dele não é um lugar muito legal para a gente. Aí se fala dos escândalos, se fala o nosso planeta, o nosso mundo ainda ele é um mundo de provas e expiações, já caminhando, mudando de patamar para um mundo de regeneração, onde só aqueles que se enquadram nesse perfil vão continuar encarnando aqui. Ainda é necessário, mas Jesus também diz: ai daquele que promove esses escândalos, né? Não é porque o escândalo é necessário em algumas situações que eu vou fazer, né? Eu tenho que trabalhar, arar, cultivar muito bem o terreno do meu coração. Eu tenho que cuidar muito bem da minha mente, do meu espírito, para que eu não possa incorrer mais profundamente por essas veredas que nos levarão à nossa derrocada, ao nosso prejuízo pessoal. Quando ele diz no Evangelho, se a sua mão é motivo de escândalo, se seu olho é motivo de escândalo, arrancai-os e atirai-o no fogo longe de si, ele não está querendo, não está dizendo para ninguém cortar fora a sua mão e jogar. Jesus foi o maior pedagogo de todos os tempos sem frequentar uma escola. O maior psicólogo de todos os tempos sem frequentar nenhuma escola. O maior médico de todos os tempos. E ele não perdia oportunidade e ele lidava sempre com a linguagem de quem estava preparado para ouvir. Então, quando ele diz, se a sua mão é motivo de escândalo, arrancar e jogar fora, ele está querendo dizer
Se livre de tudo que você tem dentro de você de que vai lhe trazer prejuízo. E o que é que vai trazer prejuízo para a gente? O que nos coloca para baixo? A inveja, o ciúme, o orgulho, as maledicências. São coisas que a gente tem que se livrar pouco a pouco. Ah, mas é difícil se livrar disso. Não é difícil, não é impossível. Basta uma única coisa: vontade de querer fazer. A pessoa tendo vontade, a criatura tendo vontade de querer fazer, tudo é perfeitamente factível. Cabe a nós direcionarmos a nossa energia para o caminho do bem. Ah, mas eu não sei qual é o caminho do bem. Nós temos Evangelho, nós temos uma vasta literatura espírita, católica, evangélica. Nós temos vários templos físicos, a exemplo desta casa maravilhosa, onde se busca estudar e se orientar por esse caminho. O Evangelho de Jesus é a bússola que está sempre apontando para o norte. O Evangelho de Jesus, melhor dizendo, é o nosso norte. O Evangelho de Jesus é o nosso norte. Tudo que a gente tenha dúvida do que deve fazer ou do que não deve fazer, lá no Evangelho está dizendo o que a gente deve fazer ou o que não deve. Ah, mas eu não sei ler, e eu não sei ler o Evangelho, e eu não tenho Evangelho. Nós temos uma máxima muitíssimo importante: não fazer aquilo que não gostaria que fosse feito a si próprio. Pronto. E isso todos nós, que sabemos ler e que não sabemos ler, temos dentro da cabeça. A gente sabe o que é bom e a gente sabe o que é ruim. Se aquilo que eu vou praticar, se aquilo que eu vou fazer, e geralmente isso parte do meu coração, eu analiso que aquilo é ruim, que aquilo para mim não daria certo, eu não vou fazer com ninguém, não vou fazer, não vou externar aquilo. Ah, mas eu sou imperfeito, e eu penso nisso. Todos nós somos imperfeitos. E a gente pensa nisso. E é por isso que lá no Evangelho também está dizendo o seguinte, na parte do escândalo, um pouquinho acima, né, onde tem o escândalo nesse próprio capítulo. Naquele em que a vontade de fazer o mal aparece e ele vai lá e faz e se compraz naquilo, ele ainda está muito atrasado porque ele se compraz no mal. Aquele que a vontade de fazer o mal vem, mas ele abomina aquela vontade e ele, há muito sacrifício, ele não faz, ele espanta aquela ideia, ele está no caminho correto do Evangelho de se melhorar espiritualmente, de se melhorar moralmente. E por fim, aquele que nem a ideia de fazer o mal lhe vem à cabeça, esse já está com o seu caminhar praticamente concluído. Ah, mas espírito superior, espírito puro conclui a missão? Não. Ele chegou no ponto, e aí todos nós vamos chegar, chegou no ponto de estender a mão com toda a pureza de coração e puxar aqueles que ainda não conseguiram e que estão com suas mãos estendidas. A única força suficiente para se erguer alguém é ter o coração puro. Cristo não pede mais do que isso para a gente.
E continua dizendo: bem-aventurados os que têm os olhos fechados, porque se mantêm, de uma certa forma, na ignorância de determinados fatos. Tem um ditado muito coisa que a gente diz aqui na Terra enquanto encarnado: o que o olho não vê, o coração não sente. Quem passa essa orientação para a gente, e aí sim está assinado por um espírito, o espírito Vianney, 1863, se eu não me engano, está lá no capítulo 8, em Paris, quando ele foi evocado numa reunião, né, mediúnica, e a intenção era trazer a cura para uma determinada criatura que era cega. E ele já chega dizendo: meus bem-amados, por que me chamastes aqui? Seria para que eu impusesse as minhas mãos e curasse essa pobre irmã? Antes de fazer isso, que eu não sei se eu tenho certeza e se tenho poder para curar alguém, aí ele diz: eu gostaria de comentar algumas coisas. E aí fala que determinadas pessoas, que determinados espíritos têm essa provação da visão cerrada, da cegueira, porque, em tendo os olhos abertos, incorreria em muitos erros. Nós temos que ter a certeza, nós temos que ter a garantia em nós mesmos, não é ninguém dando garantia para a gente, é a gente se garantir de que a visão, o olho aberto, a gente ver as coisas, é uma coisa boa, né? Ah, mas você está pregando que a gente tem que ficar cego, não pode esquecer, não pode enxergar. Não. Se fosse assim, se fosse para a gente ser desse jeito, Deus não teria nos dado o sentido da visão. Mas existem ocasiões, e o próprio Espírito Vianney fala aqui, que as criaturas se maldiriam ou se... Como é que eu vou colocar isso de uma forma fácil? Elas prefeririam estar com os olhos cerrados do que testemunharem qualquer coisa, do que testemunharem determinadas situações que poderiam lhes levar, devido a um passado, já para alguma situação pré-existente, a derrocada de seus espíritos. Quando ele fala que a gente tem que procurar, antes de pedir para abrir os olhos, a gente tem que procurar a cura da alma, ele está simplesmente dizendo que é melhor a gente cuidar do nosso espírito moralmente do que cuidar do nosso corpo material, que vai ficar conosco nessa encarnação por um período pequeno de tempo. Ah, mas eu vou viver 100 anos. Certo. E a gente acha que 100 anos é muito tempo para se viver encarnado, numa encarnação? Há quantos bilhões de anos existe aí o planeta Terra? Eu não falo nem do universo, né? Jesus esteve por aqui para nos mostrar tudo isso já fazem 2000 anos. Então, o que é uma encarnação de 80 anos, de 60 anos, de 100 anos? Então, quando ele vem nos dizer que ele pode até colocar as mãos, impor as mãos e tentar trazer a cura, como ele diz no começo, que ele não sabe se pode fazer isso, é porque a cura está dentro da gente. A gente tem que curar primeiro a nossa alma, o nosso espírito. Eu tenho que me deitar toda noite e procurar saber o que foi
que eu fiz que poderia ter feito diferente de um jeito melhor. E não simplesmente me jogar na cama e apagar. Eu tenho que me levantar no dia seguinte, fazer uma oração, agradecer por estar encarnado mais um dia e pedir força para agir durante esse dia melhor do que agiu no dia anterior. Quando eu trato disso, quando eu penso dessa maneira, quando eu ajo dessa maneira, eu estou preparando o meu lado espiritual, o meu lado moral para continuar a caminhada de cabeça erguida. No Evangelho também diz, e aí eu não me recordo o capítulo, mas no Evangelho diz, tem uma passagem que ele diz que se a gente não quiser desencarnar e chegar do outro lado, encontrar o nosso anjo guardião, o nosso espírito protetor, envergonhado pelas atitudes que nós tomamos aqui, que a gente trate de abrir bem os nossos sentidos e ouvir, perceber as orientações que esses espíritos amigos nos passam diuturnamente, porque só querem nos colocar no caminho do bem. Nós temos, já partindo já para os nossos momentos finais, diante de tudo isso que eu falei aqui, nós temos que tirar uma pequena lição das peneirinhas de Sócrates, da orientação dos espíritos, do exemplo de Jesus, quando por aqui esteve encarnado, e aí foi um exemplo material, porque ele se materializou na Terra para nos dar esses exemplos. Não fazer ao nosso irmão aquilo que não gostaríamos que fosse feito para a gente. Analisar cada coisa. Essa atitude que eu vou tomar é certa? É verdadeira? Essa atitude que eu vou tomar vai trazer mal, prejuízo para quem quer que seja? Essa atitude que eu vou tomar eu gostaria que fosse alguém a tomasse comigo? Se a gente responder sim para todas as perguntas, a gente pode fazer. Por quê? Porque é uma atitude verdadeira, legal, porque vai trazer o bem e porque eu gostaria que fizesse comigo. Se a gente responder não para uma dessas três perguntas, a gente precisa se abster de fazer. Nós temos exemplos perto da gente que todos nós tomamos conhecimento de alguma forma, muitos até tiveram relações próximas com essas criaturas que eu vou colocar aqui para a gente ver. Nós temos o nosso irmão Chico Xavier. Alguém discorda que Chico Xavier tenha puro o seu coração? Embora ele mesmo se denominasse, não como Francisco, mas como Cisco, de tão pequeno que ele se achava? Alguém duvida que Irmã Dulce não tem o seu coração puro? São pessoas que conviveram conosco no nosso país, aqui pertinho da gente. Não, aí eu falo de Madre Teresa de Calcutá, que começou sua obra cuidando de uma criatura na Índia, e hoje as suas obras, mesmo após o seu desencarne, mas ela está firme lá, apoiando,
trata milhões de pessoas. Irmanduz, da mesma forma, aqui em Salvador, Chico Xavier, em Minas Gerais. Gandhi libertou um país inteiro, travando uma guerra que não disparou um tiro. Isso é exemplo de pureza de coração ou não? Foi para essas criaturas difícil fazer isso? Pode até ter sido. Mas foi impossível? Não. Por quê? Porque tinham dentro de si o discernimento do que é certo e do que é errado. Tinham, acima de tudo, a vontade de fazer o que era certo. Existem pessoas, talvez até uma grande maioria de pessoas, que saibam o que é certo e o que é errado, que tem esse discernimento, mas não tem vontade de se mexer. Ah, não, isso dá muito trabalho. Não, aqui tá bom, o governo ajuda. Não, tá bom aqui deitado para mim, eu tô aqui, tá muito bom. Faltou a vontade. Pessoas que, além de saber o que é certo e o que é errado, e que colocam a sua vontade acima de tudo para buscar fazer o certo, triunfam, crescem, caminham. E o exemplo maior, no Cristo a gente nem fala, mas um dos exemplos maiores de pureza de coração, de pureza de alma, de moral elevado, Maria de Nazaré, está aí, de lado. Alguém duvida que essa criatura tenha negado ou renegado qualquer tipo de sacrifício para manter o Cristo salvo? Salvo? Ah, mas era filho dela, nasceu da barriga dela. Maria não entendia dessa forma. Ela era o instrumento pelo qual o Cristo teve que vir, precisou passar para vir à Terra, mas ela sabia que a sua missão era muito maior do que essa. Ela tinha que manter a salvo aquele que, com o passar do tempo, ia nos trazer tudo isso que a gente vive hoje. Ia nos trazer todas essas orientações. Veio nos tirar daquele calvário da violência gratuita, de imperar a lei do mais forte. Será que o coração dessa criatura, o coração de Maria, não era puro? Ah, Mário Lúcio, mas você está pedindo muito para a gente ser igual a Maria. Estou não, meus irmãos. Isso é a lei natural das coisas. Nós vamos chegar lá nem que a gente não queira. Agora, um pode ser que demore um pouco mais e outro um pouco menos, mas que a gente vai chegar lá, vai. Então essa é a boa notícia de hoje. Existe um bocado de espinho no nosso caminhar? Existe. Tem escada rolante para subir para o céu? Não. O degrau é muito íngreme? É. Tem muito degrau? Tem. Mas é possível. É possível. E se a gente focar no nosso próximo passo, quando a gente menos esperar, chegou no topo da escada. A luz, meus amigos, é uma só. A luz que vem do alto é uma só. Ela entra na gente e é processada no nosso coração, e a forma com que ela sai da gente para quem está ao nosso redor é de acordo com o tratamento que a gente dá dentro dela. Ah, mas fulano é muito bom, fulano é muito legal, ele consegue fazer tudo direitinho, a gente também consegue. Porque a luz que a gente recebe, o amor que a gente recebe é o mesmo. O tratamento aí já varia de pessoa para pessoa. Lembra quando eu falei aqui atrás que ainda tem aquelas criaturas, aqueles espíritos que o mal aparece e ele se compraz e às vezes não faz porque não teve oportunidade, não é nem porque acha que é errado, é porque não teve oportunidade? A luz vai sair de um jeito distorcido dele, mas vai entrar límpida, como entra em todo mundo.
Então, meus queridos, para a gente encerrar, eu acho que aqui pela hora a gente já está se encaminhando para o final, já está bem. Para a gente encerrar, bem-aventurados os que têm puro o coração. Foquemos a nossa vida. Quer dizer, tenhamos atenção com a nossa vida, com o nosso caminhar. Antes de colocar um pé à frente, olhar, prestar atenção, analisar e ver se a gente não vai se arrepender de dar esse passo. Porque um passo dado em qualquer direção, a gente pode até voltar, mas aquele passo não é mais tirado. Ficou alguma sequela ou ficou algum benefício? E como é que a gente quer caminhar? Pela estrada estreita, pavimentada pelo Evangelho, que tem alguns percalços no caminho, e quando eu digo que tem alguns percalços no caminho, é até devido à nossa inferioridade momentânea. Porque se a gente parar para olhar, não existe percalço no caminho do Evangelho. A gente é que quer muita moleza. A gente é que quer andar de carro por esse caminho do Evangelho para chegar logo no nosso objetivo. Não, não é assim não. A estrada pavimentada pelo Evangelho é a mais lisa que tem. É a que não tem buraco. É a que não tem aperreio. Mas para isso, a minha sintonia moral tem que estar de acordo com a sintonia moral do Evangelho. E não é difícil não, viu, gente? Porque se a gente acordar todo dia de manhã e ler o Evangelho e praticar aquela linha que a gente leu, está escrito ali com todas as letras. E aí eu volto a dizer, mas eu não sei ler. O Evangelho também, o bem proceder também está gravado na nossa mente. Basta a gente seguir esse nosso instinto e essa nossa... Então, meus irmãos, chegamos ao fim, né, da primeira parte dos nossos trabalhos, que trata aí um pouquinho das bem-aventuranças, especificamente hoje aqueles que têm puro coração, e o resto fica por conta de cada um se aprofundar nos evangelhos do Cristo, nos seus exemplos e seguir adiante. Água parada apodrece, inchada, encostada, enferruja. Mãos cruzadas não produzem nada. Aremos o terreno do nosso coração, plantemos a semente da bondade, da alegria, da brandura, da doçura e reguemos. Com as nossas lágrimas, se preciso, para vê-las todas florescer. Tenham todos uma ótima tarde. Que Jesus nos abençoe, nos encaminhe e que possamos triunfar nessa nossa caminhada. Muito obrigado. Bom, então é isso, meus amigos. Só temos a agradecer ao Lúcio pela preleção da tarde de hoje, pela manhã ou pela noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E ficamos profundamente gratos pelas reflexões do Evangelho, que tanto nos tocam, tanto nos têm a ensinar, que tanto temos a aprender diariamente, semanalmente, sempre nos melhorando no caminho do bem. Vamos então encerrar esse momento da tarde de hoje, fazendo a nossa prece final, dizendo assim: Senhor Jesus,
quão grato estamos por mais esse momento de estarmos aqui reunidos fisicamente e virtualmente, entre amigos, entre irmãos, Senhor. E quão grato também estamos em poder discutir, conversar, refletirmos sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos, onde assim podemos buscar, colocar no nosso dia a dia, abrir os nossos olhos, enxergarmos o nosso próximo com mais profundidade, com mais clareza, com mais sensibilidade, e assim possamos conviver melhor, darmos as mãos e crescermos juntos. Pois bem sabemos que precisamos do nosso próximo para podermos crescermos juntos. Que então assim, Senhor, possamos fazer a prece que Tu nos ensinastes há tanto tempo atrás e que resume tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que devemos pedir, agradecer e louvar a Tua presença, a Tua figura como luz e como objetivo em nossos caminhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Com esta prece, então, meus amigos, encerramos as atividades da tarde de hoje. Só temos agora os nossos avisos. Na semana que vem, também na quinta-feira, no dia 31 de dezembro, continuaremos com as nossas atividades. O tema também permanecerá no tema das boas-aventuranças e a palestrante da semana será a nossa irmã Irandê. Fiquem ligados nas redes sociais do NEP, no nosso Instagram, no nosso canal aqui no YouTube, para que possam estar ligados nas notícias, nos eventos que estamos desenvolvendo, divulgando, e também para as atividades que se desenrolarão no ano de 2021. Sabemos que esse ano de 2020, por todas as suas dificuldades, foi um ano bem complicado, mas o NEP não parou as suas atividades. No dia 31/12, então, a Irandê Lira fará a preleção, a palestra com o tema Bem-aventurados os que promovem a paz. Então, mais uma vez, fiquem ligados aí nas redes sociais do NEP, da nossa Casa de Luz e Amor, para que possam então estar antenados nas atividades que virtualmente ou presencialmente damos continuidade. Então, fiquem todos em paz e até mais.